Oi, sexto ano, bom dia! Bem-vindos a mais uma aula. E hoje a nossa aula é tema novo. Então vamos ver o que a gente vai ver hoje? Bom, hoje a gente vai aprender sobre radiciação. E aí, você já sabe um pouco sobre radiciação? Você já tem noção do que é radiciação? Bom, radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, vamos ver o que isso significa? Bom, dentro dos conceitos básicos de radiciação, a gente pode pensar assim. Da mesma maneira como a subtração é a operação inversa da adição, que a multiplicação é a operação inversa da divisão, aqui também a gente vai ter a radiciação como a operação inversa da potenciação, ok? Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, eu fiz o caminho, o processo, né, de ir, por exemplo. Então, deu 4. E qual que é o caminho de volta para me saber se isso está certo, né? Então, é sobre isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Bom, lembra que eu falei que o número elevado ao quadrado está relacionado ao cálculo da área de um quadrado? Lembra que naquele vídeo que a tia fez, explicando para vocês, foi uma aula gravada lá na escola, né? Que a tia fez a aula gravada lá no quadro? Então, eu expliquei para vocês que o número, né, elevado ao quadrado, ele está relacionado diretamente com o cálculo de uma área e o número elevado ao cubo, ele está diretamente relacionado com o cálculo do volume de um cubo. Ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui, onde eu tenho um quadrado e as dimensões desse quadrado seja 9. Então, se é quadrado, óbvio, né, que vai ter as dimensões iguais. Base 9, altura 9. Beleza. Então, eu preciso, né, entender isso daqui. Quando a gente faz o cálculo de 9 vezes 9, ou seja, de 9 elevado ao quadrado, a gente encontra quanto? 81, que é o quê? A área do quadrado. Porque a gente sabe que a fórmula da área do quadrado é o quê? Multiplicar a base pela altura, não é isso? Então, vai existir uma operação, né, que vai possibilitar, por exemplo, quando eu tiver a medida só da área e eu queira descobrir a medida dos lados. Então, qual que é essa operação? Então, é a operação que a gente vai estudar hoje, que a gente já está estudando. Então, vamos entender o que é o conceito de raiz quadrada. Então, vamos imaginar que nós temos um quadrado e agora a gente não sabe as medidas dos lados dele, a gente sabe apenas a área dele, beleza? E a gente precisa descobrir. Então, olha só, eu projetei aqui para a gente um quadrado que tem 81 metros quadrados de área, certo? E a gente sabe que a área a gente encontra o produto da base vezes a altura. Então, olha só o que eu tenho que pensar. Que existe um número que foi multiplicado por ele mesmo 2 vezes e que deu 81. Por que eu sei que é o mesmo número? Porque eu estou falando de área de quadrado. E quadrado, todas as dimensões são iguais, todos os lados são iguais. Então, neste caso aqui, eu teria que pensar assim, existe um número, né, que foi multiplicado 2 vezes, que é igual a 81. E aí, o que é que a gente percebe? A gente percebe que é aí que entra a radiciação. Por quê? A radiciação, na verdade, é a gente descobrir qual que foi o número que foi multiplicado determinada quantidade de vezes para dar o resultado que a gente tem, para dar aquele valor que a gente tem. Então, quando a gente fala que é raiz quadrada, então significa dizer que o número só foi multiplicado 2 vezes e que deu 81. Então, aí eu penso, que número será esse? Que número que é? Vocês já sabem aí? Tenho certeza que vocês já sabem, porque espertos como são. Então, vamos tentar descobrir isso aqui.
Olha só, raiz quadrada de 81, então. Então, eu tenho que pensar o seguinte, existe um número que foi multiplicado 2 vezes, e aí que entra essa parte aqui, ó, do índice. Ele representa a quantidade de vezes que o número foi multiplicado e que deu 81. Então, que número vai ser esse? Vamos lá? Vocês já sabem, né? É o número 9. Isso mesmo. Porque quando eu faço 9 vezes 9, eu encontro 81. Então, ó, 9 elevado ao quadrado é igual a 81. E raiz quadrada de 81 é igual a 9. Percebeu aí que uma é inversa da outra? Enquanto uma eu tenho que multiplicar para me achar o resultado, ou seja, a potência, na radiciação eu faço o contrário. Eu tenho que descobrir qual número que foi multiplicado para dar aquele valor, certo? E vamos entender, então, essa relação que existe entre essas duas operações. Então, eu projetei aqui para vocês um quadrado, e esse quadrado tem dimensões 3, então 3 na base, 3 na altura, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês, qual que é a área desse quadrado aqui? Esse tá bem fácil, né? A tia até facilitou, colocou quadriculado. A gente sabe que a área também a gente pode encontrar ela contando aqui, né? No caso, os quadradinhos. Lembra quando a gente começou a aprender conceito de áreas? Lembra que a professora, a tia, sempre trazia aquela malha quadriculada, né? Para a gente fazer, colorindo ali, demarcando ali dentro da malha quadriculada? Porque esse é o conceito mesmo, né? A gente vê aquilo que está na superfície. Então, aqui a tia colocou bem representativo mesmo, para vocês terem essa noção, ó. Então, aqui eu tenho 3 quadradinhos, aqui também eu tenho 3. Então, quando eu multiplico 3 vezes 3, quanto que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 9. Então, quer dizer que a área aqui desse quadrado nosso seria 9 metros ao quadrado. Por quê? Se eu contar quantos quadradinhos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? E então, quando eu vou fazer raiz quadrada de 9, vai ser quanto? Olha o que eu tenho que pensar. Peraí, deixa eu pensar qual o número que multiplica 2 vezes e que dá 9. Muito fácil. Que número é esse? Número 3, né? Tá vendo qual que é a relação? Uma hora eu estou multiplicando para me achar o resultado da área. Eu não tenho a área. Em um outro momento, eu tenho a área e eu quero encontrar a medida dos lados. Portanto, toda vez que formos resolver situações, problemas, questões, onde a questão falar assim, ó, que é para você descobrir a área, o conceito que você vai utilizar é da potenciação. Agora, quando falar para você o seguinte, que te deu a medida da área e quer que você descubra qual que é a medida dos comprimentos daquela figura, aí sim você vai utilizar o conceito de radiciação. Não esqueça, isso é uma dica muito boa, tá? Se eu fosse você, anotaria, pausaria o vídeo e anotaria isso no caderno, tá bom? Então, para indicar uma raiz, utiliza-se esse símbolo. E esse símbolo, ele chama-se radical. E aí, tá vendo aqui, ó, que nessa raiz quadrada, a gente colocou o índice 2. Só que aí, a gente vai perceber que essa raiz quadrada não é obrigatório ela vir com esse 2. Então, toda vez que você, né, observar um radical assim, ó, que ele não tem aqui, ó, visivelmente um índice, significa dizer que essa raiz é uma raiz quadrada, ou seja, que essa raiz, o valor, né, do número que está ali dentro do radicando, é porque teve um número que multiplicou 2 vezes e que deu ele. Porque todas as outras raízes,
raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, todas as outras, elas vão ter que vir obrigatoriamente indicado o índice aí, tá bom? Então, lembre-se, raiz não é só quadrada que existe. É claro que a gente fala muito mais, trabalha muito mais, estuda muito mais aprofundada a raiz quadrada e a raiz cúbica. Mas é importante você saber que, da mesma forma que existe um número elevado à 10ª potência, existe também o inverso disso, que é a raiz 10ª de um número, tá bom? Então, isso aqui é só a título mesmo de vocês já entenderem isso, tá bom? Que, do mesmo jeito que existe uma potência elevada a um expoente n, por exemplo, aquele mesmo expoente se tornará em um índice da raiz, tá bom? Então, a gente percebe que raiz quadrada é índice 2, raiz cúbica é índice 3, raiz quarta 4 e assim sucessivamente, tá? Para a gente finalizar aqui essa parte aqui, tá bom? Então, agora, o que a gente vai aprender aqui? Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, tá? Quando eu apresentar aqui para vocês e fizessem a reprodução desse esquema aqui no caderno de vocês. Isso é muito importante, porque a gente precisa saber quais são os elementos. Assim como lá na potenciação, você precisa saber quem que é a base, quem que é o expoente, né? Então, é importante aqui também você saber os conceitos, porque senão fica difícil você fazer qualquer resolução de questão, de problemas que vai envolver radiciação. Então, vamos lá, vamos entender? Olha só, aqui a tia projetou para vocês raiz quadrada de 4. Então, olha o que é raiz quadrada de 4. Existe um número que foi multiplicado 2 vezes que dá 4. Que número é esse? Número 2, tá vendo? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, agora vamos entender o que cada um deles representam aqui dentro. O que a gente percebe aqui? Eu já falei sobre ele. Esse símbolozinho, ele significa radical. É o símbolo onde o número vai ficar dentro. Este 2 aqui, ó, ou seja, o número que vem aqui para o lado de fora do radical, né, que fica na parte superior do radical, ele chama-se índice. E o que o índice representa? Ele representa a quantidade de vezes que o número foi multiplicado para dar o radicando, tá? O número que fica dentro da raiz chama-se radicando, ok? E o resultado, quando você encontra, quando você acha qual o número que foi multiplicado 2 vezes e que deu 4, ele chama-se raiz. Então, no nosso caso aqui, a nossa raiz é o 2. Então, não esqueçam, é importante, anotem, faça as anotações de vocês, personalizada, da forma como vocês conseguem entender, como faz sentido para vocês, tá bom? Então, vamos adiante. Bom, vamos entender aqui um pouquinho sobre números quadrados perfeitos também. O que isso significa? Os números quadrados perfeitos, eles são, na verdade, o resultado dos números naturais elevados ao quadrado. Então, vamos começar por aqui, ó. O que é esse número quadrado perfeito 1? É 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. O 4 é 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. O que é o 9? 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. O 16, 4 elevado ao quadrado, 4. O 25, 5 elevado ao quadrado, 5. O 36, 6 elevado ao quadrado, 36. O 49, 7 elevado ao quadrado, que vai dar 49. O 64,
que é 8 elevado ao quadrado, que dá 64. O 81, 9 elevado ao quadrado, que dá 81. 100, 10 elevado ao quadrado, que dá 100. E assim sucessivamente. Então, por isso que a gente chama de números quadrados perfeitos, que é o quadrado da sequência dos números naturais, começando lá do 1, ok? Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim por diante. Então, para a gente finalizar, para a gente fazer um resumão aqui então da nossa aula de hoje, a gente viu sobre o conceito de radiciação, em que ela é uma operação inversa da nossa potenciação. A gente aplica muito a radiciação em conceitos, em conteúdos de geometria, né? Principalmente quando eu quero calcular, descobrir, né? Por exemplo, a medida do lado de um quadrado em que eu só tenho a área. Outra coisa que a gente percebeu, que todas as raízes, elas vão ter um correspondente como potência, correto? Se existe a potência, vai existir também a raiz, ok? Então, quando eu falo assim, por exemplo, ó, raiz quadrada de 36, é quanto? É 6, porque existe a potência 6 elevado ao quadrado. Então, uma sempre não vai estar separada da outra, sempre vai ter essa ligação, ok? E para a gente lembrar quais são os elementos, né, de uma raiz, então a gente vai ter o radical, que é aquele símbolozinho que o número fica, né, dentro dele, acoplado dentro dele. A gente vai ter dois números dentro, né, que fica diretamente ligado no radical. A gente vai ter um dentro, que chama-se radicando. A gente vai ter um que fica fora, na parte superior, que chama-se índice. E a gente vai ter o resultado da operação, que chama-se raiz. E o índice significa o quê? É quase a mesma relação lá do expoente, que quantas vezes que o número foi multiplicado para dar o radicando que está aqui dentro do radical, ok? E aqui, agora, para finalizar, o conceito de números quadrados perfeitos é que é uma sequência do resultado dos números naturais elevado ao quadrado. Então, número quadrado perfeito são todos aqueles números que dá para a gente extrair a raiz quadrada exata. Por quê? A gente vai ver mais para frente que nem todo número vai ter raiz quadrada, né, perfeita. Então, por exemplo, se eu pego o número 20, né, eu posso ter a raiz quadrada de 20? Posso, mas não vai ser um número exato, não vai dar um número natural, porque não existe nenhum natural que eu multiplique e que eu encontre 20. Uma prova é só a gente analisar aqui, ó, o natural que foi elevado aqui ao quadrado, que deu 16 ao 4. Qual que é o próximo natural depois de 4? É 5. E quando eu faço 5, eu já encontrei 25. Portanto, não existe nenhum natural que multiplicado por ele mesmo vai dar 20. Então, logo a gente fala que o 20, ele não é um quadrado perfeito, ou seja, não dá para a gente extrair a raiz dele e encontrar um número natural, ok? Um número inteiro. Então, vai ser um número decimal, no caso do exemplo que eu dei aqui da raiz de 20. Bom, então, para a gente fixar a matéria, né, para a gente gravar mesmo, guardar na nossa cabeça aí, a tia vai propor o seguinte para vocês. Eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura, porque aqui na explicação a tia montou, né, com outros exemplos, de uma forma mais compactada, mas lá no material de vocês está fantástico a explicação sobre radiciação. Está lá na página 11 até a página 3. Então, se você for lá no material do volume 2 de vocês, nessas páginas que eu deixei aí para vocês propostas, vocês vão encontrar
situações, igual lá vai estar bem interessante, falando sobre o tatame, sabe? Então vai ter, vocês vão poder ver em que situação que isso se aplica também, porque é importante vocês perceberem, tipo, onde que eu vou aplicar isso na minha vida? Porque geralmente quase todas as perguntas atreladas de matemática vêm com essa incógnita, né? O que isso vai servir para a minha vida? Então, vocês podem usufruir disso lá, porque lá tem algumas aplicabilidades disso no dia a dia, tá bom? E aí a tia vai querer que vocês façam também as atividades de 1 a 4 da página 14 do livro 2, tá bom? E aí, qualquer dúvida, né, quando vocês estiverem fazendo as atividades, por favor, envie as dúvidas, não fique com dúvidas, tá bom? Porque a tia vai fazer sempre o possível para estar tirando as dúvidas de vocês, posso estar gravando outras aulas, tá? Né? Manda lá qual que é o tema que vocês não estão entendendo, que a tia vai fazer com o maior prazer para vocês, tá bom? Então, um grande beijo, 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 beijo para vocês e até semana que vem, até nossa próxima aula, né? Que no caso vai ser na semana que vem, devido ao feriado. Um beijo e fiquem com Deus. Bom feriado, bom final de semana, bom descanso. Quem está com atividades aí que não está em dia, aproveita o feriado, final de semana, coloque um dia, né? Não deixa acumular, porque quando acumula, a gente fica até desmotivado de fazer. Mas acompanhe diariamente, né? Faça todos os dias e bola para frente e todos nós venceremos, se Deus quiser. Beijos!